Na segunda metade do século XVI e durante parte do século XVII, viveu-se nos territórios da Índia, ocupados pelos portugueses, uma época de intolerância religiosa e racial. Esta luta de culturas teve, por vezes, um lado menos violento e dela resultou uma cultura mestiça, particularmente em Goa. Os jesuítas conheciam muito bem os hábitos e gostos dos indianos que pretendiam evangelizar. O fundador da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola, recomendara-lhes que se familiarizassem com a língua e costumes dos gentios. Neste aspecto, os jesuítas fizeram um trabalho extraordinário. Escreveram gramáticas de Konkani e Tamil para poderem comunicar com os indianos nas suas línguas. Publicaram livros de culto católico nos dialetos e línguas da Índia e de Ceilão. Se a província goesa de Salcete era território jesuíta, a província de Bardês é território franciscano. Estamos, portanto, em terra de franciscanos. Esta igreja, a Igreja da Sagão, construída no final do século XVIII, é uma igreja franciscana e é uma igreja portuguesa, com certeza. Tem as duas torres, características da arquitetura portuguesa, tem a fachada mais ou menos palacial, que também é típica, mas depois tem uma série de elementos que não são muito ortodoxos. As molduras sobre as portas e janelas, por exemplo, são demasiado abstratas e lineares, como se fossem molduras muçulmanas. Mas o elemento mais estranho da igreja é o zimbório entre as duas torres. O zimbório é falso. É um puro cenário de teatro para o terreiro em frente da igreja. E esse não é o único aspecto estranho deste zimbório. É que as igrejas portuguesas de Goa não tinham zimbório entre torres ou sequer sob o cruzeiro até ao final do século XVII. E o primeiro que apareceu foi desenhado por arquitetos italianos, construído para padres italianos, e a ideia veio diretamente de Itália, sem passar sequer por Lisboa. A igreja de São Caetano de Velha Goa foi construída pela ordem italiana dos Teatinos, antes dessa ordem ter uma igreja em Lisboa. Os Teatinos vieram para aqui, diretamente de Roma, e a igreja começou a ser construída em 1650 com o projeto de um padre arquiteto italiano. Os teatinos quiseram fazer uma igreja diferente de todas as de cá, e à italiana. Daí o grande zimbório. Afinal de contas, não era Goa a Roma do Oriente? Quem fez construir esta igreja foi o padre teatino italiano Ardisone Spinola, que era um grande crítico do modo como os portugueses lidavam com os indianos, nomeadamente por não os deixarem comungar. Disse ele num dos seus sermões assim: "Valha-me Deus, há moças e escravos mais brutas e bestas que os pretos? Os pretos e pretas são a mais rude e besta gente que há no mundo. Mas para nosso apetite, nosso gosto e passatempo, procuramos com muita aplicação, todos os dias da semana, que aprendam a tocar e a cantar cantigas muito difíceis e muitas delas tão desonestas que são grande ofensa a Deus. E eles aprendem com grande facilidade e perfeição. Somente para comungarem lhes chamais bestas e incapazes?" Os teatinos foram enviados para Goa pela Propaganda Fide, que era uma espécie de repartição do Vaticano dedicada à propagação da fé. Ora, era secretário da Propaganda Fide em Roma um bispo de nome português, Mateus de Castro. Mateus de Castro era indiano. Nasceu em Goa, de pais indianos da casta Brahman, na casta superior, e foi educado aqui pelos franciscanos. Mas os franciscanos recusaram-se a ordená-lo padre,
porque preferiam sempre padres europeus. Só mais tarde é que tanto os franciscanos como os jesuítas perceberam que ou tinham padres de origem indiana e preferivelmente da casta Brahman, ou não conseguiam fazer tantas conversões. Foi rejeitado pelos franciscanos que Mateus de Castro partiu para Roma e dedicou o resto da sua vida a insistir junto da Cúria Romana na existência de um clero de origem indiana. Este vaso, ou versões muito parecidas com este vaso, aparecem muitas vezes na arte hindu. O vaso é conhecido como Purna Kalasha e é um símbolo da prosperidade. Um símbolo hindu adaptado a um retábulo católico. Mesmo por debaixo do símbolo católico por excelência, enrolado ali em volta daquelas colunas barrocas, a vinha que simboliza a Eucaristia e a ressurreição. Estou no templo de Sri Lakshmi Narasimha, na província goesa de Ponda. Este é o portal do santuário, a parte do templo onde é guardada a imagem da divindade. O portal é moderno, foi feito já no nosso século, em madeira revestida à prata. Mas repete um formulário com 200 anos, um formulário que vem do século XVIII. E nesse formulário tem lugar tanto a vinha da Sagrada Eucaristia como até os anjos da corte celestial. O templo de Sri Lakshmi Narasimha tem um pórtico tradicionalmente hindu, com a cobertura assente sobre fiadas de pilares. Noutros templos, pelo contrário, as coberturas sustentam-se em colunas e arcos, típicos da arquitetura católica ou muçulmana. Também são características as coberturas elevadas sobre a entrada do templo e sobre o santuário. Mas aqui há um zimbório, que já não tem nada a ver com a tradição hindu. O tanque das lavagens rituais também é decorado de um modo não tradicional no hinduísmo. Enquanto que do lado do rio, em Salsette, os jesuítas construíam as suas igrejas, com decoração influenciada pelos hindus, com proporções, torres e arcos derivados da arquitetura muçulmana, do lado de cá, em Ponda, os hindus faziam as suas construções com torres à maneira da arquitetura muçulmana de Bijapur, pilares à maneira das igrejas católicas e decoração inspirada na Igreja Católica. Mas o mais curioso é que muitos dos artistas que aqui trabalhavam nos templos hindus passavam depois o rio e iam trabalhar para os jesuítas nas igrejas de Salsette.
O templo de Manguesh, em Priol, tem um grande tanque, cujo pavilhão de acesso lembra muito a arquitetura muçulmana. O templo, por seu lado, tem estado sempre em obras e tem muitos aspectos modernos. Mas o essencial foi construído no século XVIII e é um dos mais característicos templos de Ponda. As cúpulas e o zimbório sobre o santuário são de inspiração cristã ou muçulmana. A decoração das cúpulas, com a cobertura de gomos e pétalas de lótus, veio diretamente da arquitetura dos Adil Shah, em Bijapur. O zimbório substitui a característica torre hindu, a Sikara. A torre-lanterna, Deepstamba, serve para albergar lamparinas rituais para as cerimónias de purificação da religião hindu. É poligonal como uma torre muçulmana e está dividida em andares colunados como uma torre católica. No século XVI, os hindus tinham sido forçados pela perseguição portuguesa a levar os seus ídolos para lá dos rios, para terra firme. Nos séculos XVII e XVIII, construíram os seus templos auxiliados pelo novo conquistador dessas regiões, o príncipe Maratha Shivaji, que criou um grande império no centro da Índia. Na segunda metade do século XVIII, os portugueses conquistaram essas províncias, que ficaram a fazer parte de Goa com o nome de Novas Conquistas. Mas os templos sobreviveram e prosperaram. Estava-se na época do Marquês de Pombal, numa nova fase da cultura portuguesa e europeia. A intolerância tinha terminado. O Forte Aguada é a maior fortificação portuguesa na costa de Goa. Foi muito aumentado no século XVII para enfrentar os atacantes holandeses. A luta contra os hereges calvinistas no mar reforçava a intolerância anti-hindu em terra, criando um ambiente de violenta militância católica. Para o Oriente vinham muitos portugueses degradados ou fugidos à justiça, mas nem todos eram pobres ou humildes. Garcia de Sá era de uma poderosa família do Norte e estava casado com Dona Joana de Noronha, dos Noronhas, que era uma das mais importantes famílias aristocráticas de Portugal. Mas apaixonou-se por uma mulher do povo, a lindíssima Catarina Piró, de Vila Nova de Gaia, e fugiu com ela para a Índia. O governador, o vice-rei, Dom Nuno da Cunha, que protegia Garcia de Sá, nomeou o capitão-mor de Malaca e, para o pôr ainda mais longe do longo braço dos Noronha, que na corte tinha conseguido obter um mandato de captura contra ele, nomeou o capitão de uma fortaleza que os portugueses tinham acabado de adquirir e que se ia tornar uma cidade quase tão importante como Goa, a segunda capital da Índia portuguesa, Dom Bassaim, a orgulhosa Bassaim na província do Norte.
Por província do Norte, os portugueses entendiam as suas fortalezas entre Bombaim e o Golfo de Cambaia, no noroeste da Índia. Chaul, Diu, Bombaim e Bassein, uma área tão rica como Goa e tão importante quanto ela para o poderio naval e comercial dos portugueses. Quando Dom João de Castro, em 1547, acalentou o sonho louco de conquistar toda a Índia com um exército de 10.000 homens, propôs ao rei que a base de operações fosse Goa, ou Bassein, a cidade que viria a ser a capital da província do Norte e que fora conquistada em 1535. A caminhonete de carreira que aqui termina a sua marcha, dá a volta e volta para Vasai, não serve evidentemente os fantasmas da velha Dom Bassein. Serve os habitantes bem vivos de uma aldeia indiana situada aqui ao lado. Mas o que é curioso, o que é verdadeiramente espantoso, o que mostra bem a força das cidades, é que a atual praça principal de Bassein, praça entre aspas, onde a caminhonete para, corresponde exatamente ao local onde era a antiga praça de Bassein há 400 anos sob o domínio português. Aqui temos o forte, ainda de muralhas redondas, o Forte Manuelino, a partir do qual a cidade de Bassein cresceu, o forte construído por Garcia de Sá. O primeiro capitão que edificou esta fortaleza foi Garcia de Sá, por mandado do governador Nuno da Cunha, na era de 1536. O desenho das cidades pode ser um instrumento de domínio político e cultural. Bassein foi um dos mais importantes exemplos do urbanismo português na Ásia. A cidade foi concebida como as povoações fortificadas portuguesas, com ruas regularmente traçadas entre as muralhas. Era uma cidade portuguesa, espelho da Europa, na Baía de Bombaim. Está abandonada há 200 anos. Entre as casas e igrejas arruinadas, trabalham homens e mulheres de hoje, de um povo para quem as ruínas não são monumentos evocadores do passado, mas um testemunho sereno de que tudo passa, num tempo sempre igual a si mesmo. Pelo contrário, os europeus que visitaram as ruínas de Bassein no século XIX sentiram, como é característico da cultura moderna europeia, que o tempo é uma ameaça de perdição de tudo. O silêncio e a tristeza dominam onde antigamente o ar vibrava com o tinir das armas, o rugir do canhão e o alarido da gloriosa pompa e do luxo. Os passos do viajante solitário ecoam-lhe pesadamente aos ouvidos, onde no passado ressoavam os cânticos religiosos. No final do século passado, uma viajante inglesa deixou as memórias da sua passagem por Bassein.
Fiquei muito impressionada com a cena de completa desolação que se me ofereceu à vista. Lembrou-me uma história de encantamento que li na minha infância e quase me pus à espera de ver os fantasmas dos antigos habitantes do local a moverem-se no meio da selva que tudo invadia, com melancólica exuberância, naves das igrejas, conventos e casas. Este sítio está destruído pelo tempo. Os edifícios sem telhado, um sublime caos de altas paredes e torres, montes informes de ruínas. As mais bem conservadas e bonitas igrejas arruinadas de Bassaim são as de São Paulo e São Francisco. Nesta última, sobreviveram altaneiros arcos entre paredes sem teto, marcadas e gastas pela passagem das estações. Esta sepultura é de Pedro Gonçalves e de sua mulher Margarida Lopes e de seus herdeiros. Faleceu a 20 de maio de 1580. As pedras testemunham a opulência de tempos que, é bem verdade, se foram para sempre. As pedras tumulares, dispostas no pavimento das antigas igrejas, servem hoje os habitantes da aldeia próxima que usam as ruínas de Bassaim como um silencioso e sossegado lugar de encontro, de passeio e de culto religioso hindu. No início do século XVIII, Bassaim tinha mais de 60.000 habitantes, quase todos cristãos indianos. Só havia uma meia dúzia de europeus. A igreja dos jesuítas era a maior da cidade. Tinha anexo um importante colégio onde estudavam muitos jovens indianos. Os viajantes que estiveram em Bassaim, no século XVII, consideravam esta igreja a melhor de todas. Era aquela que tinha uma arquitetura mais clássica à maneira europeia. Em 1739, Bassaim caiu em poder do príncipe hindu Shimaji Appa, chefe do povo Maratha, depois de uma sangrenta batalha que pôs fim a 2 séculos de domínio português. Pouco depois, a cidade foi abandonada. Até hoje. Parece um caminho no meio de nada, um caminho no meio do mato, um caminho sem significado nenhum, mas não é. Esta era uma das ruas principais da velha cidade portuguesa de Bassaim. A rua quase não se vê. Está rodeada de mato, tem pedras caídas por todos os lados, é uma rua em ruínas. Mas a rua está cá, porque as ruas são teimosas. As ruas duram mais que a memória. As ruas duram mais que o próprio tempo. Esta rua conduzia à praça principal de Bassaim.
era talvez a Rua Direita. A Rua Direita que existe em todas as cidades portuguesas. A maior parte das vezes, como sabemos, as ruas direitas eram tortas. Chamavam-se direitas porque iam direitas à praça principal. À Casa da Câmara, por exemplo, que tenho por trás de mim, ao Hospital, à Misericórdia, à Casa do Governador. A Rua Direita, no caso de Bassaim, era mesmo direita, era reta. E a linha reta sempre foi, no urbanismo do Ocidente, um símbolo da razão, um símbolo da racionalidade humana e um símbolo do poder. Em Bassaim era mais do que isso. Era um símbolo do poder do Ocidente de se impor a uma paisagem estranha. Em fevereiro de 1509, travou-se na Barra de Diu uma das mais importantes batalhas navais da história do mar. Defrontaram-se nela 3 comandantes militares, nenhum dos quais era indiano. De um lado, Dom Francisco de Almeida, o vice-rei português, e do outro, o Emir Hussein, que era um egípcio e comandava uma armada turca vinda de muito longe daqui, do Mar Vermelho, e Malik Ayaz, o governador muçulmano de Diu, que pertencia ao sultanato de Cambaia. Mas este Malik Ayaz tão pouco era indiano. Era um russo que tinha sido capturado em tempos pelos turcos. A batalha terminou com uma estrondosa vitória da armada portuguesa e essa vitória assegurou o controle efetivo do Oceano Índico pelos portugueses durante todo um século. As lutas contra os turcos em Diu constituem uma das mais gloriosas lendas épicas da presença portuguesa no Índico. Por Diu morreram milhares de homens, cristãos e muçulmanos. A cidade valia todos os sacrifícios. A cidade de Diu ocupa uma posição estratégica à entrada do Golfo de Cambaia, através do qual se faziam no século XVI os mais ricos negócios entre a Índia e as potências do Mediterrâneo. Assegurar o acesso ao Golfo de Cambaia era uma questão de vida ou de morte para 3 grandes potências. O Sultanato do Egito, dependente do poderio turco, precisava de manter abertos os canais mercantis para o Oceano Índico. O Sultanato indiano e muçulmano de Cambaia dependia do comércio marítimo. E, finalmente, os portugueses, que queriam desviar em proveito próprio esse comércio. Por Diu passavam homens e mercadorias vindos de todo o mundo civilizado, e a cidade era usada pelos turcos como um trampolim para terem acesso ao comércio da Índia.
fortaleza de Diu é a mais complexa, a mais elaborada e a mais bonita de todas as fortalezas construídas pelos portugueses fora da Europa. Foi feita segundo os últimos desenvolvimentos da tecnologia e da arte da construção. Feita à italiana. Os engenheiros militares portugueses estavam na vanguarda do progresso tecnológico da altura. Eram dos técnicos mais procurados e mais bem pagos do país. E foi graças a essa superioridade tecnológica que os portugueses adquiriram a ilha de Diu. Não porque a tínhamos conquistado, mas porque, como sempre, nos aproveitámos dos conflitos entre várias potências indianas. A ilha de Diu foi oferecida aos portugueses em troca de auxílio militar. Entre o forte situado num dos extremos da ilha e a povoação muçulmana, os portugueses procuraram lançar as bases de outra povoação, europeia. Foi nesta espécie de terra de ninguém, este terreno então vago entre o forte e a cidadezinha protegida por uma muralha, que surgiram os edifícios de governo, as praças e as igrejas mais importantes, nomeadamente a Igreja e Colégio dos Jesuítas, São Paulo. Os estuques decorativos desta igreja de Diu são um exemplo brilhante de uma arte euro-indiana. Todos os motivos são europeus e católicos, mas o seu tratamento escultórico sugere os rendilhados muçulmanos do Oriente. O acesso à cidade faz-se ainda hoje pela porta aberta na Grande Muralha que corta a ilha de Diu transversalmente no sentido norte-sul. É uma muralha muçulmana construída para proteger a povoação de atacantes vindos de terra. À entrada da cidade existe uma pequena praça com arcadas que os portugueses construíram para dar alguma regularidade europeia a um sítio de ruas tortuosas, cheias de lojas e oficinas, como é típico no urbanismo muçulmano. Na pequena cidade, a cerimónia de apresentação pública de uma noiva, antes do casamento, enche por completo as ruas estreitas. As casas de Diu são características da arquitetura de Gujarat. Incorporam, porém, muitos elementos europeus, tanto portugueses como ingleses. A verdadeira cidade de Diu triunfou sobre as ideias urbanísticas importadas. Diu é uma terra de ruelas, becos e sombras. Em 1521 travou-se em Panipat
nos arredores de Delhi, uma das batalhas de influência mais decisiva para o futuro da Índia. Defrontaram-se nela o sultão de Delhi, representante de uma dinastia que governava o norte e o centro da Índia há séculos, e um recém-chegado, Babur, o afegão. Os afegãos ganharam e instalaram em Delhi uma dinastia que passou à história com o nome de dinastia Mogol. Ora, o sultanato do Gujarat ou de Cambaia era governado pelo sultão Bahadur, o Badur das crónicas portuguesas. Sentiu-se ameaçado pela expansão mogol e resolveu pedir auxílio aos portugueses. Em troca dessa promessa de auxílio, concedeu aos portugueses a autorização de construir o Forte Diu em 1534. Mau negócio. Não só os portugueses não lhe prestaram auxílio que se visse, como conquistaram toda a ilha de Diu e acabaram por ameaçar muito seriamente todo o comércio externo de Cambaia. A história do sultão Badur foi contada pelos próprios portugueses que o conheciam muitíssimo bem. Um tal Diogo de Mesquita Pimentel, por exemplo, esteve vários anos preso em Champaner, uma das capitais do Badur, e escreveu a sua biografia. Era um homem com um temperamento terrível. Os portugueses diziam que era muito endiabrado e muito cruel. Exigiu do pai que lhe desse o trono, embora não fosse o herdeiro do trono. Tinha outro irmão, o irmão mais velho, Sikandar. Como o pai não lhe deu o trono, o Badur saiu do Gujarat, andou vários anos pelo norte da Índia, disfarçado de jogue, e depois, com um grupo de aventureiros, voltou e tomou conta do reino. Matou 3 irmãos, um em batalha, outro apunhalado e um terceiro esfolado vivo. Foi o nosso principal aliado no norte da Índia durante vários anos, embora odiasse os portugueses. E para a sua corte seguiram várias embaixadas portuguesas apostadas em seduzi-lo. As embaixadas portuguesas iam à corte de Cambaia para seduzir o sultão. Muitos dos homens que nelas seguiam foram eles próprios seduzidos pelo esplendor das cidades guzerates, ainda mais magníficas que as praças mouras, já conhecidas dos portugueses em Espanha e em África. Uma das capitais do Badur deixou os portugueses siderados de espanto: Mandu. Situada no centro da Índia, Mandu era a capital do sultanato de Malva, que se tornou independente do sultão de Delhi no século XV. O Badur conquistou a cidade no início do século XVI. Depois de dizer que era um dos mais admiráveis sítios vistos pelos portugueses no Oriente, o jesuíta Francisco de Sousa escreveu: "Gabe-se agora à Europa da grandeza das suas cidades." Os homens que compunham as embaixadas portuguesas eram muito diferentes dos portugueses de hoje. Eram cortesãos refinados e alegres à moda do século XVI. As crónicas retratam-nos como homens de guerra e de corte, brutais por um lado, desvaradamente folgazões por outro. Impavam de orgulho e riqueza. Tinham o mundo na mão. Gaspar Correia descreve várias embaixadas ao Badur, uma delas conduzida por Manuel de Macedo. Os portugueses estavam tão bem vestidos que um dos homens do Badur disse: "Este vosso embaixador é formoso como uma mulher, cansar-se-á quando lutar." Manuel de Macedo ofendeu-se, chamou traidor, turco e miserável ao Guzarat e desafiou para resolverem o problema logo ali, à espada-arada. E foi o próprio sultão, o Badur, que teve que intervir para os separar. Estes elegantes portugueses
Eram os mesmos que, depois da Batalha de Diu, desceram a costa da Índia disparando sobre as aldeias para intimidarem os habitantes. E não disparavam bombas, disparavam braços e pernas cortados ao adversário. Mandu foi classificada por um dos raros europeus que por aqui passou no século XIX como uma cidade morta. Está cheia de vida, mas situa-se longe das principais rotas, não é frequentada por turistas e é difícil vir até cá. Poucos portugueses terão voltado a Mandu desde as longínquas embaixadas ao Badur, no século XVI. A embaixada que o vice-rei português enviou ao Badur para o tentar convencer a ceder-nos Diu era constituída por Gomes Teixeira e um fidalgo de Beja, Diogo Fernandes. Traziam consigo muita gente. Traziam panos da Pérsia, de Espanha e de Portugal. Traziam armas e objetos de cerimónia em ouro. Traziam uma tenda de seda e brocados que podia albergar mais de 500 pessoas. Gaspar Correia, o cronista, diz que o Badur os recebeu numa formosa varanda sobre um jardim e que estava vestido de branco, com uma touca branca e um arco e flecha de ouro com que folgava. Pessoalmente, gostaria que este episódio se tivesse desenrolado precisamente aqui. Porque esta é a casa que o Badur fez construir para si próprio em Mandu. E os arqueólogos indianos dizem que debaixo desta varanda havia, de facto, um formoso jardim. Mas Gaspar Correia, o cronista, pode ter confundido os sítios e confundido as datas. Pode até suceder que nada daquele episódio se tenha passado em Mandu. De qualquer maneira, Gaspar Correia descreve o aspecto do embaixador português de uma maneira muito interessante. Diz ele assim: Diogo Fernandes levava uma jórnia de cetim cramesim forrada de damasco encarnado, com muitas pontas de ouro e alfojar pelas mangas, e gorra de veludo encarnado com chaparia de ouro e pena branca, e jubão de cetim encarnado muito cortado, forrado de tafetá azul com muitas pontas nos golpes, calções de tafetá azul com rosas de ouro, e nos pés pantufos de veludo, e na cinta uma rica espada de ouro. Este Gaspar Correia é verdadeiramente um homem da corte manuelina. Gosta de enrolar as palavras à volta do luxo. Os portugueses gostaram muito mais das cidades e dos edifícios muçulmanos da Índia do que de qualquer construção hindu. É natural. Estavam habituados na Península Ibérica e no norte de África ao convívio pacífico ou violento com os muçulmanos. Admiravam as cidades muçulmanas, os jardins, os pátios, os azulejos e até o modo de vida. Começou aqui em Mandu uma história que vai terminar na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Conta Gaspar Correia nas Lendas da Índia que o Badur entregou aos embaixadores portugueses na sua corte um presente extraordinário para o rei Dom Manuel. Tão extraordinário que deu brado em toda a Europa. Tratava-se, nem mais nem menos, de um rinoceronte. O animal veio embarcado para Lisboa e causou um tal burburinho na corte que foi montado um combate entre o rinoceronte e um elefante. O rinoceronte sobreviveu. Era um animal tão estranho que Dom Manuel resolveu oferecê-lo ao Papa. E o rinoceronte lá embarcou outra vez. Tinha sobrevivido à primeira viagem, ao combate, mas na viagem para Roma, coitado, morreu. E o Papa e a corte romana viram de facto o rinoceronte, mas embalsamado. E foi embalsamado que Dürer, o pintor alemão de Nuremberg, o desenhou num desenho que ficou célebre em toda a Europa.
Palácio Navio Yahaz Mahal, construído como um barco da festa, um barco do prazer. Foi construído pelo sultão Ghiatuddin no século XV. Imaginem-no com os azulejos ainda a brilhar, com o mármore polido, com as alcatifas, os tapetes, as almofadas. Imaginem os vestidos das mulheres. Porque justamente este palácio foi feito para albergar o serralho pessoal do sultão. 15.000 mulheres. Ghiatuddin tinha uma guarda pessoal também constituída por mulheres. 500 abissínias e 500 jovens turcas, vestidas de homem, vestidas de soldado. Quando os portugueses aqui estiveram mais tarde, na época do sultão Badur, surpreendeu-os muito a presença das mulheres na corte. Surpreendeu-os particularmente o facto de que o sultão ia caçar com 700 mulheres, todas boas frecheiras, vestidas de panos de caça e muito formosas, disse Gaspar Correia, deslumbrado. A arquitetura dos sultões de Malva é uma das mais austeras de toda a Índia. Uma arquitetura desornamentada de formas claras e simples. Desapareceu, entretanto, a única nota decorativa, o mármore que revestia os pilares, inscrito com versículos do Corão. Esta mesquita acabou de ser construída cerca de 50 anos antes dos portugueses chegarem a Mandu e foi frequentada depois por muitos portugueses e outros ocidentais. Frequentada religiosamente, porque se mudava da religião à medida das conveniências económicas ou das conveniências políticas. Há por toda a Índia edifícios sumptuosos como o Taj Mahal ou outros bem mais modestos que foram construídos por príncipes indianos em homenagem a belas mulheres. O Badur, o cruel Badur, também é conhecido por uma história de amor. Aqui era a sua casa e ali no alto era o cenário da sua paixão. O Badur apaixonou-se por uma bela bailarina hindu que vivia lá embaixo no vale. Chamava-se Rupmati, a rapariga. E conta-se que o Badur tentou convencê-la a vir viver com ele cá para cima, para o palácio. E a Rupmati ia-se escusando. Dizia que ia ter muitas saudades da família e principalmente do Narmada, o seu querido rio, que corre no vale. Mas o Badur conseguiu convencê-la. Construiu para ela este pavilhão e a Rupmati vinha aqui todas as tardes ver o Narmada, distante, lá embaixo. Até que chegou a Akbar, o mogol. Dizem algumas lendas indianas que veio até Mandu, veio conquistar Mandu, precisamente porque estava loucamente apaixonado por Rupmati. O Badur fugiu, abandonou a amante. E Rupmati, a bela mulher para quem foi construído este sítio, suicidou-se. Antes de ser conquistada pelos muçulmanos no século XIV, Mandu fora uma cidade dos hindus. E nota-se em alguns pormenores da sua arquitetura. Reparem, por exemplo, nesta pedra ou nesta. São pedras de templos hindus que foram incorporadas no edifício muçulmano, mas viradas ao contrário, com as figuras de cabeça para baixo, em sinal de submissão de uma cultura a outra cultura.
O avanço dos muçulmanos pelo Planalto Decão abaixo foi detido durante muito tempo pelo último grande reino hindu da Índia. Um reino que os portugueses conheceram e admiraram, o reino que dominava Goa. Chamámos-lhe reino de Narsinga ou Bijnaga. O seu verdadeiro nome era Vijayanagara.